Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta bem desconfortável. Segura aí, ó. Quem sabe hoje mais sobre os seus sentimentos? Hoje, seu marido, sua esposa ou aquele colega de trabalho? E quem é que sabe de verdade das suas frustrações? Quem é que conhece os seus medos, seus sonhos? Porque muitas das vezes o problema não é uma traição. Talvez o problema seja que alguém começou a ocupar um espaço na sua vida que deveria pertencer ao seu casamento. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque a maioria das pessoas tem uma falsa ideia, imaginam que a infidelidade começa quando duas pessoas beijam na boca. Mas eu falo para você, depois de anos e anos já atendendo pessoas, casais, ajudando famílias, eu cheguei numa conclusão. E a conclusão é que quase nunca os problemas começam ali. Começa muito antes. A traição ela vem muito antes do beijo na boca. A traição ela começa, os problemas começam quando o coração muda de endereço, o coração muda de CEP. Então assim, algum tempo atrás eu tratei de uma mulher, eu atendi uma mulher e ela chegou assim devastada, completamente destruída. Mas assim, não é porque ela tinha pegado o marido no flagra com outra pessoa, não foi isso o caso. Não foi porque ela pegou fotos inusitadas no celular dele. Ela também não descobriu mensagens românticas no celular dele. Não teve nada a ver com isso. Só que ela chorava muito. E ela chorava, o choro dela é porque ela percebeu uma coisa muito sutil. E ela percebeu que o marido não ria mais com ela, mas ele ria das conversas que tinha com uma colega de trabalho. Ele conversava mais com uma colega de trabalho. Ele compartilhava mais da vida dele com a colega do que com a esposa. Então, assim, quando uma coisa boa acontecia no dia, a primeira pessoa que ele ia lá mandava mensagem para compartilhar não era com a esposa, ele compartilhava com a colega do trabalho. Então essa mulher, ela estava comigo, ela disse assim, olha, eu quero confessar uma coisa para você. Ela falou assim, Guilherme, eu senti que eu perdi meu lugar sem eu perceber. Aí quando ela falou isso, eu fiquei em silêncio, eu fiquei assim, cara, ela pegou, ela entendeu o erro dela, onde tudo começou. Porque assim, ninguém anuncia a substituição, ninguém assina um papel, ok, não. Ninguém publica uma foto, só que aos poucos, alguém começa a ocupar um espaço que deveria pertencer ao cônjuge. Tem uma frase muito perigosa que talvez você mesma ou você mesmo já deve ter dito, né? Ah, nós somos apenas amigos. Só que quase ninguém começa um envolvimento emocional dizendo, ah, eu vou destruir meu casamento. Porque as pessoas geralmente dizem, não tem nada a ver, nós somos só amigos. Ah, é só uma conversa. Não, ele é apenas um colega meu. É só uma colega minha. Aí, de repente, você mesmo já falou isso para o seu cônjuge. Não, você está exagerando, você está vendo coisa onde não existe. Mas existe uma coisa que você tem que aprender de uma vez por todas. O coração, ele raramente atravessa uma fronteira de uma vez só. Ele atravessa limites aos poucos. Primeiro vem a conversa com a pessoa, com a colega, com o colega. Depois vem a confiança, você começa a confiar nela. Depois você começa a contar experiências suas. Aí você vira confidente. Você começa a falar de coisas confidenciais. Aí depois vem uma dependência emocional. E quando a pessoa percebe, pum, ela já está emocionalmente ligada a essa pessoa. A essa pessoa que não é o seu cônjuge, ok? De repente ela está ligada a alguém que não é a esposa ou o esposo dela. Eu falo da minha própria experiência, eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo anos atrás. Eu estava no início da minha carreira profissional, eu ainda não era pastor, ainda não era terapeuta, então assim, eu não trabalhava diretamente, oficialmente com casais, trabalhava com casais na igreja apenas de forma não oficial, né? Mas tinha uma colega de trabalho que frequentemente passava na minha sala. E no começo ela parecia absolutamente normal, desinteressada, tranquila, ela era apenas simpática comigo.
apenas educada. A gente conversava sobre assuntos do trabalho, sobre coisas mesmo do nosso dia a dia no trabalho, né? Nada demais. Só que com o tempo eu comecei a perceber um padrão que ela estava apresentando. Ela sempre encontrava um motivo para aparecer na minha sala. Ela sempre tinha um assunto para conversar comigo, sempre vinha naqueles mesmos horários para poder estar em contato comigo. E aí eu percebia também que ela chamava muita atenção. Ela era uma pessoa muito bonita, uma mulher muito elegante, muito vaidosa, sabe? Daquelas pessoas que naturalmente atrai os olhares. Era essa pessoa. Só que até ali eu não via problema nenhum, é algo normal, né? Ela era uma pessoa atraente, que todas as pessoas atraíam os olhares para ela, mas eu tratava ela como qualquer pessoa normal e com respeito, né? Com muita educação, com total profissionalismo. Até que um dia aconteceu uma coisa. Ela entrou na minha sala, a gente começou a conversar, a bater papo, né? E de repente, essa mulher, ela disse algo que eu não me esqueço mais. Ela falou assim: olha, Guilherme, meu marido ele está dormindo no sofá e isso já tem 15 dias. Eu lembro exatamente do que eu senti naquele momento, meu irmão, minha irmã. Porque naquele exato momento eu percebi que a conversa ela tinha acabado de atravessar uma fronteira sagrada. Uma fronteira que a gente deve preservar. Porque até aquele instante a gente estava falando apenas sobre trabalho, mas agora nós estávamos falando sobre a intimidade do casamento dela. Agora nós estávamos conversando das dores dela, das carências dela. Sabe, coisas profundas do coração dela. E aí eu entendi imediatamente que aquele território era um território sagrado onde eu não deveria entrar. Eu não fiquei ali para ouvir os detalhes, eu não perguntei mais nada. Eu não tentei ser o herói, não quis ser o herói, o mocinho da história. Naquele momento eu não deveria ser um homem compreensível. Eu encerrei a conversa, naquele momento, falei, ok, chega, arrumei um argumento, saí. E dias depois ela voltou e aí eu disse para ela, olha, eu quero te ajudar, mas eu não quero ajudar você sozinha. Eu quero ajudar o seu casamento. Se o seu marido quiser conversar, se vocês quiserem sentar juntos, eu estou à total disposição para vocês. Estou aqui para ajudá-los a restaurar o seu casamento. Porque eu entendi uma coisa, o meu papel não era me aproximar daquela mulher. Meu papel era de empurrá-la de volta para o marido dela. Fazer com que os dois tivessem um casamento restaurado. E existe uma lição gigantesca aqui, meu querido, minha querida. A maioria das pessoas acredita que a fidelidade é resistir quando a tentação chega, mas eu acredito que fidelidade é evitar situações que podem se transformar em tentação. Porque o prudente, segundo a palavra de Deus, ele vê o perigo e se esconde. Só que o tolo, ele continua andando perto da zona de risco. E muita gente quer saber até onde ela pode ir ou ele pode ir sem pecar. A pessoa pergunta assim, é pecado fazer isso? É pecado conversar e ter amizade com a mulher, com a colega de trabalho? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, como é que eu posso ficar o mais longe possível daquilo que ameaça o meu casamento? Essa é a boa pergunta. É assim que normalmente acontece. Começa falando sobre o jogo de ontem, depois começa a falar sobre o almoço da empresa, ok? Depois eles avançam mais uma etapa. E os seus filhos? Quantos filhos você tem? Qual é o nome deles? O que eles gostam de fazer? Depois eu começo a falar da sua rotina. E a sua rotina, a minha rotina é assim. Como é que é a sua? Depois eles começam a falar sobre as dificuldades. Eu estou com problema nisso. E você? Eu estou com problema naquilo. Depois eles entram na área do casamento. Então surge uma frase, uma única e importante frase. Meu marido não me entende. Ou você ouve, minha esposa ela anda muito distante. Pronto. É o campo ideal para traição se instalar. Nesse momento a porta se abre. Porque agora a gente não está falando mais de trabalho, nós estamos falando de carências, coisas do coração, feridas abertas que estão sangrando,
Nós estamos falando das necessidades emocionais. E quem tem necessidade emocional quer algo, está precisando de algo. E quando alguém encontra acolhimento para suas carências fora da aliança, o coração então começa a criar conexões que não deveria criar. A palavra de Deus diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E existe uma razão pela qual Deus trata o casamento como uma aliança. Porque as alianças, elas precisam ser protegidas às 7 chaves. O texto de Gênesis diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E isso significa prioridade total, significa exclusividade total. Isso quer dizer que nenhuma outra relação humana deve competir com essa união. Nenhuma. 0 pessoas. Ninguém. Eu estou falando aqui de pais, nem os pais, nem seus filhos, nem os seus amigos devem competir com essa aliança, com o relacionamento que você tem com a sua esposa, com o seu marido. Nem o seu melhor amigo, veja bem, nem sua melhor amiga, ok? Então, assim, o adultério físico normalmente é apenas o recibo. A compra já foi feita muito antes, no coração. E talvez você esteja assistindo a esse vídeo e pensando assim, Guilherme, na boa, eu nunca traí, ok? Meu cônjuge. E eu falo para você, talvez seja verdade mesmo. Só que a pergunta, mais uma vez, não é essa a pergunta. A pergunta certa é, seu coração continua totalmente dentro da sua aliança? Ou parte dele já começou a morar em um outro CEP, em um outro lugar? Porque quase nenhum casamento acaba de repente, num piscar de olhos. O casamento ele vai morrendo aos poucos com pequenas permissões que você deixa, que você concede. E quase sempre o primeiro lugar onde ele morre não é no quarto. O casamento morre, na maioria das vezes, no coração, primeiramente. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar por que tantos casamentos se tornam vulneráveis a esse tipo de conexão emocional depois que os filhos chegam, ok? E por que homens e mulheres que amam a Deus, que amam-se a si próprio, né, que amam o cônjuge, acabam se afastando emocionalmente e atravessando uma linha que eles não imaginavam, ok? Mas antes disso, se você sente que o seu casamento esfriou, se vocês estão vivendo como colegas, se a conexão desapareceu de repente, eu convido você, clique no WhatsApp que está na descrição. Na realidade, você pode falar comigo através do WhatsApp, eu conhecer também o meu site, ok? Clica lá e a gente bate um papo, porque às vezes uma conversa no momento certo, ela evita uma dor enorme lá na frente. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.